Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 20. Desse modo, junto das naus recurvas, envergaram as armas à tua volta, ó filho de Peleu, insaciável no combate, os aqueus. E o mesmo fizeram os troianos na inclinação da planície. Porém Zeus ordenou a Temis que convocasse os deuses para a assembleia na falda do Olimpo de muitas escarpas. Por todo lado se apressou e mandou que viessem à casa de Zeus. Nenhum dos rios se absteve de vir, à exceção do oceano. Nenhuma das ninfas que os belos bosques habitam e as nascentes dos rios e os prados atapetados de relva. Ao chegarem à casa de Zeus, que comanda as nuvens, sentaram-se entre as colunas polidas, que para Zeus pai forjara Hefesto com perícia excepcional. Assim se reuniram na mansão de Zeus, o sacudidor da terra, não desobedecer a deusa, mas emergira do mar para junto deles. Sentou-se no meio dos deuses e indagou acerca do plano de Zeus. Por que razão, senhor do trovão, convocaste o concílio dos deuses? Será que intentas alguma coisa em relação a aqueus e troianos? Pois nesse momento se lhes ateou a guerra de que já estão perto. Respondendo-lhe, assim falou Zeus, que comanda as nuvens. Percebeste, ó sacudidor da terra, a intenção no meu peito, as coisas por que vos convoquei. Eles preocupam-me, embora vão morrer. Todavia, pela minha parte, aqui permanecerei sentado numa falda do Olimpo, donde ficarei a ver para deleite do meu espírito. Mas ide vós outros, até que chegueis a troianos e aqueus, e prestai auxílio a ambos os lados, consoante aprouver a cada um. É que se Aquiles combater isolado contra os troianos, nem de forma exígua conseguirão reter o veloz Pelida. Antes até costumavam tremer só de o verem. Mas agora que tenho o coração em raiva por causa do amigo, receio que, além do que está destinado, ele arrase a muralha da cidade. Assim falou o Crônide e levantou a guerra incessante. Para a guerra foram os deuses do espírito dividido. Hera foi para a conglomeração das naus com Palas Atena e Poseidon, sacudidor de terra, e o auxiliador Hermes, que a todos supera nas manhas do espírito. Hefesto foi com eles, exultando na sua força, cocheando, mas as pernas por baixo dele eram ágeis. Mas para os troianos foram Áries do elmo faiscante, com ele Febo, de imposa cabeleira, e Artemis, a arqueira. E Leto e Xanto e Afrodite, a deusa dos sorrisos. Enquanto os deuses se mantinham longe dos homens, eram os aqueus que venciam, porque Aquiles se mostrara, ainda que havia muito se abstivesse da luta dolorosa. Mas aos troianos deslaçou os membros o pávido temor, apavorados quando viram o Pelida de pés velozes, refulgente nas suas armas, igual de Ares flagelo dos mortais. Porém, quando os olímpios chegaram à turba dos homens, saltou a forte discórdia incitadora das hostes, e Atena gritou, ora de pé junto da vala escavada fora da muralha, ora gritava alto junto das praias de rouco bramido. Do outro lado gritava Ares, semelhante a um negro furacão, ora em voz alta aos troianos, do lado da cidadela, ora correndo junto do Simoente para as bandas de Calicolone. Desse modo, os deuses bem-aventurados de ambos os lados incitaram a colidir, e entre eles fizeram irromper pesada discórdia. Terrivelmente trovejou o pai dos homens e dos deuses das alturas, e debaixo deles fez Poseidon tremer a ampla terra e os píncaros escarpados das montanhas. Todos os sopés tremeram do ida de muitas fontes e todos os cumes. Tremeram a cidade dos troianos e as naus dos aqueus. Aterrorizou-se nas profundezas Hades, senhor dos mortos. Com medo saltou do trono e berrou, não fosse acontecer que Poseidon, sacudidor da terra, fendesse o solo e sua morada ficasse visível aos homens e aos deuses. Morada medonha e bafienta que os deuses odeiam.
saíam. Tal era o barulho surgido à entrada dos deuses no combate, pois frente a frente contra o soberano Poseidon estava Febo Apolo, com suas setas aladas, contra Ares Eniálio estava a deusa, Atena de olhos esverdeados. Contra Hera se posicionou a caçadora das flechas douradas, Artemis a arqueira, irmã do deus que age de longe. Contra Leto se posicionou o forte auxiliador Hermes, e contra Hefesto o grande rio de fundos redemoinhos, a quem os deuses chamam Xanto, mas os homens Escamandro. Desse modo, contra os deuses saíram os deuses, mas Aquiles queria, sobretudo, defrontar Heitor Piramida na multidão. Era, sobretudo, com o sangue de Heitor que o coração lhe ordenava fartar Ares, guerreiro do escudo de boi. Porém, Apolo estimulou Enéas, incitador das hortes, a defrontar o Pelida, e nele insuflou grande força. A voz de Licaon, filho de Príamo, assemelhou a sua voz, e com o aspecto dele assim falou Apolo, filho de Zeus. Ó Enéas, conselheiro dos troianos, onde estão as jactâncias, que bebendo teu vinho lançavas aos príncipes dos troianos? De que irias combater frente a frente com Aquiles o Pelida? Respondendo-lhe assim retorquiu Enéas: Priamida, por que razão me dizes a mim que não o quero, que combata frente a frente com o presunçoso Pelida? Não será a primeira vez que defronto Aquiles de pés velozes, mas já antes ele me sarapantou com a lança doída, quando investiu contra as nossas manadas e arrastou-lhe Nerso e Pédaso. Porém Zeus salvou-me. Ele que estimulou a minha força e tornou velozes os meus joelhos. Se assim não fosse, teria sido subjugado à mão de Aquiles e Atena. Ela que foi à frente dele me colocou a sua luz, dizendo-lhe para matar com a lança de bronze Léleges e troianos. Por isso não é possível que nenhum homem enfrente Aquiles, pois ao seu lado tem ele sempre um Deus que afasta a desgraça. De si próprio voa o seu dardo, que não desiste até que penetre a carne de um homem. No entanto, se um Deus quisesse estender o termo da guerra equitativa, facilmente ele não me venceria, nem que dissesse ser todo feito de bronze. Respondendo-lhe assim, falou o soberano Apolo, filho de Zeus: Ó herói, reza então tu aos deuses que são para sempre, pois de ti dizem que nasceste de Afrodite, filha de Zeus, ao passo que ele nasceu de uma deusa menor. Tua mãe é filha de Zeus e a mãe dele, filha do velho do mar. Leva contra ele o bronze renitente, nem deixes que de todo ele te demova com ameaças e palavras insultosas. Assim dizendo, insuflou grande força no pastor do povo. Atravessou as fileiras dianteiras, armado de bronze cintilante. Mas o filho de Anquises, a era de alvos braços, não passou despercebido ao defrontar o Pelida na chusma de homens. A deusa reuniu os deuses e no meio deles assim disse: Considerai agora vós, ó Poseidon e Atena, nos vossos espíritos, como se passarão esses atos. Enéas, que vedes, avança armado de bronze cintilante contra o Pelida. Foi Febo Apolo que o enviou, mas pela nossa parte repulsemo-lo para trás, ou então que depois um de nós se coloque ao lado de Aquiles e lhe confira força inumana, para que nada lhe falte de ânimo e saiba que os estimam os melhores dos imortais, e que de umas quantas rajadas de ventos não passam os que antes defenderam os troianos da guerra. Todos os que descemos do Olimpo participamos desse combate para que hoje entre os troianos Aquiles nada sofra. Depois sofrerá o que o fado lhe fiou à nascença quando a mãe o deu à luz. Se Aquiles não for informado dessas coisas por voz divina, sentirá medo depois quando algum deus se opuser na batalha. Tremendos são os deuses quando aparecem as claras.
Respondendo-lhe, assim falou o possuidor, sacudidor da terra: Hera, não te enfureças além da razão, não tens necessidade. Eu não quereria que puséssemos em conflito os deuses contra nós, os outros, visto que somos muito superiores. Mas pela nossa parte, afastemo-nos e sentemo-nos fora do caminho. Numa atalaia, a guerra é aos homens que compete. Porém, se Áries ou Febo-Apolo derem início à luta, ou se impedirem Aquiles e não o deixarem combater, então que surja também da nossa parte o conflito da refrega. E penso que rapidamente se separarão e voltarão ao Olimpo para a reunião dos deuses, subjugados forçosamente pelas nossas mãos. Assim falando, abriu caminho o deus de cabelos azuis até a muralha amontoada do divino Heracles, e a alta muralha que para ele os troianos e Palas Atena haviam construído para que lá se abrigasse do famoso cetáceo. Quando o monstro marinho o perseguiu da praia até a planície, foi aí que se sentaram Poseidon e os outros deuses, e em volta dos ombros puseram uma nuvem opaca. Os deuses do outro lado sentaram-se nas faldas de Calicolone, em torno de ti, ó Febo arqueiro, e de Áries, saqueador de cidades. Assim ficaram sentados, cada um do seu lado, congeminando planos. Porém, ambas as partes se recusavam a iniciar a guerra dolorosa, mas Zeus, sentado nas alturas, a ordenara. Toda a planície se enchera de homens e de cavalos e refulgia de bronze. A terra ressoava debaixo dos pés ao embaterem uns contra os outros. Dois homens excelentes encontraram-se no meio das duas hostes, desejosos de combater. Enéas, filho de Anquises, e o divino Aquiles. Enéas foi o primeiro a avançar com um intenso ameaçador, agitando o elmo pesado. O escudo robusto segurava a frente do peito e brandia a lança de bronze. Por seu lado, Pelida atirou-se a ele como um leão esfomeado, que ávidos de matar estão os homens reunidos, todo o povo. Num primeiro momento, o leão segue o seu caminho, indiferente, mas após um dos mancebos o ter atingido com a lança, agacha-se de boca aberta, com os dentes cheios de espuma, e geme-lhe no peito o coração valente. Com a cauda fustiga os flancos e as costelas, incitando-se a si próprio a combater, e com os olhos cada vez mais claros, lança-se com força em linha reta, quer seja ele a matar um dos homens, ou seja ele morto na multidão da frente. Assim Aquiles incitaram a força e o ânimo orgulhoso a sair para lutar frente a frente com o magnânimo Enéas. Mas quando já estavam perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o divino Aquiles de pés velozes. Enéas, por que razão saíste tão longe da multidão para me enfrentares? Será que o coração te manda combater contra mim na esperança de entre os troianos, domadores de cavalos, da honraria de Príamo te assenhorares? Pois nem que me matasses não teria por isso que Príamo te poria tal prêmio nas mãos. Pois ele tem filhos e além de quem tem juízo e não está demente. Ou será que os troianos te demarcaram um domínio senhorial superior aos outros, terra de pomares e lavoura, para nela habitares no caso de me matares? Porém, eu penso que dificilmente o farás, pois declaro que já outra vez te assustei com a minha lança. Não te lembras da ocasião em que estava só e te pus a fugir dos bois, a correr com pés velozes nas montanhas do Ida a toda velocidade? Nesse dia fugiste sem olhar para trás, dali fugiste para Linerso, mas eu arrasei a cidade, auxiliado por Atena e por Zeus pai, levei as mulheres como cativas e tirei-lhes o dia da liberdade.
Pela tua parte, foste salvo por Zeus e pelos outros deuses, mas não penso que hoje te salvará a crença de que meteste na cabeça. Sou eu que te digo para voltares de novo para a multidão. Não te ponhas à minha frente ou sofrerás algum mal. Até tolos percebem os fatos. Respondendo-lhe, assim falou em seguida Enéas: Pelida, não esperes assustar-me com palavras como se eu fosse uma criança. Eu próprio bem sei proferir injúrias e insultos vergonhosos. Conhecemos a linhagem um do outro, os progenitores. Ouvimos os cantos épicos antigos de homens mortais. Mas com a vista nunca tu viste meus pais, nem eu os teus. Dizem que tu és filho do irrepreensível Peleu e que tua mãe é Tétis de belas tranças, filha do mar. Porém, eu declaro, como filho do magnânimo Anquises, ter nascido e que minha mãe é Afrodite. Destes um ou outros o filho amado lamentarão hoje, pois afirmo que não é com palavras infantis que nos separaremos para depois regressarmos da batalha. Mas se quiseres, ouve também isso, para que bem saibas a minha linhagem. Aliás, há muitos homens que a sabem. Zeus, que comanda as nuvens, gerou primeiro Dárdano, que fundou a Dardânia, pois a Sacra Ilion não tinha ainda sido construída na planície como cidade de homens mortais. Mas ainda habitavam as faldas do Ida de muitas fontes. Dárdano, por sua vez, gerou o rei Erictônio, que se tornou o mais rico dos homens mortais. 3.000 cavalos tinha ele nas pastagens, éguas que se regozijavam com seus ternos poldros. Destas, enquanto pastavam, se enamorou o Bóreas e cobriu-as assemelhando-se a um garanhão de crinas azuis. As éguas emprenharam e pariram 12 poldras, as quais, ao saltitarem sobre a terra, dadora de cereais, corriam sobre o grão cimeiro das espigas sem as quebrar. E quando saltavam sobre o vasto dorso do mar, corriam por cima das ondas do mar salgado. Erictônio gerou Tros como soberano dos troianos, e de Tros nasceram 3 filhos irrepreensíveis, Ilo e Assáraco e o divino Ganímedes. Ele, que foi o mais belo de todos os homens mortais, arrebataram-no os deuses para servir o vinho a Zeus por causa de sua beleza, para que vivesse entre os imortais. Ilo gerou como filho irrepreensível Laomedonte, Laomedonte gerou Títano e Príamo, e Lampo e Clício e Iquetaon, Vergôntia de Ares. Assarco gerou Capes e esse gerou Anquises, e Anquises gerou a mim, Príamo, heitor divino. Ora, dessa linhagem e desse sangue afirmo provir. Quanto ao valor, é Zeus que para os homens o aumenta ou diminui conforme entende, pois ele é superior a todos. Mas não fiquemos aqui dizendo essas coisas como crianças, parados no meio do aterrador combate. Ambos teríamos muitos insultos a proferir, muitos mesmos. Nem uma nau de 100 bancos lhes carregaria o peso. Ágil no linguajar, a língua dos homens, e discursos há muitos de todos os gêneros. Grande é o alcance das palavras aqui e ali. Seja qual for a palavra que disseres, essa mesma ouvirás. Mas por que razão temos necessidade de, com insultos e injúrias, nos injuriarmos um ao outro, como se fôssemos mulheres? Elas que, depois de se enfurecerem em conflito devorador de alma, saem sem rumo para o meio da rua, injuriar-se umas às outras, com muitas palavras verdadeiras e falsas. É a raiva que as impele, mas a mim, que estou ávido de combater, não me desviarás com palavras antes que tenhamos pelejado com o bronze. Ponhamo-nos rapidamente à prova com as lanças de bronze à ponta.
Falou e contra o escudo terrível e medonho de Aquiles arremessou a lança possante. O grande escudo ressoou em torno da lança. O Pelida, com mão firme, segurou o escudo à sua frente, temeroso. É que receava poder a lança de longa sombra do magnânimo Eléias facilmente penetrar o escudo, estulto, pois não sabia no espírito e no coração que não é facilmente que os gloriosos presentes dos deuses são por homens mortais domados ou levados a ceder. Dessa vez, a lança potente do fogoso Enéas não penetrou o escudo, pois o ouro a reteve, oferenda do deus. Porém, penetrou 2 camadas, só que havia ainda mais 3, pois 5 eram as camadas que forjara o deus de pé manco. 2 de bronze, mais 2 interiores de estanho, e uma de ouro, devido à qual foi retida a lança de freixo. Em seguida, arremessou Aquiles a sua lança de longa sombra e atingiu ao escudo de Enéas, equilibrado de todos os lados, sob o rebordo exterior, onde o bronze corria finíssimo, e finíssima era a camada de pele de boi. A lança de freixo do Pélion penetrou logo e o escudo ressoou debaixo dela. E Enéas atemorizou-se e longe de si segurou o escudo, receoso. E a lança passou por cima dele e na terra ficou espetada, furiosa, tendo rasgado 2 camadas do escudo protetor. E Enéas, tendo escapado a lança comprida, pôs-se de pé e um sofrimento incomensurável se derramou sobre seus olhos, pois ficara amedrontado porque estava a lança ali tão perto. Mas Aquiles desembainhou a espada afiada e atirou-se a ele com um grito medonho. Enéas agarrou com a mão numa pedra, feito sobre-humano. Era uma pedra que nem 2 homens levariam dos que hoje existem. Mas facilmente ele a levantou, só. Então Enéas, lançado, tê-lo-ia atingido com a pedra, ou no elmo ou no escudo, que dele afastara a funesta desgraça, e o Pelida em renhida feleja teria privado Enéas da vida, se rápido não tivesse se apercebido Poseidon, sacudidor da terra, e de imediato dirigiu a estas palavras aos deuses imortais. Ah, que sofrimento meu pelo magnânimo Enéas! Ele que rapidamente, subjugado pelo Pelida, descerá ao Hades por ter se deixado convencer por Apolo que atinge de longe. Estulto, pois o deus não afastará dele a funesta desgraça. Mas por que razão deve ele, homem sem culpa, sofrer dores em vão por causa de sofrimentos que são de outros? Ele que sempre oferece presentes aos deuses que o vasto céu detém. Que seja conduzido então por nós para longe da morte, para que não se enfureça o Crônida se Aquiles o matar, pois está fadado que ele sobreviva à guerra, para que desprovido de esperma não pereça a raça dos Dárdano, a quem o Crônida amou mais que todos os filhos que lhes foram gerados por mulheres imortais. Entretanto, o Crônida pôs-se a odiar a raça de Príamo, e agora será a força de Enéas a reger os troianos, assim como os filhos de seus filhos que do futuro nascerão. A ele respondeu Hera, a rainha com olhos de plácida tora: sacudidor de terra, decide tu próprio em teu coração a respeito de Enéas, se o salvará ou se permitirá que ele, pelo Pelida Aquiles, seja subjulgado, valente embora seja. Na verdade, nós ambas juramos entre os deuses imortais, eu e Palas Atenas, de jamais afastar dos troianos o dia da desgraça, nem mesmo quando Troia toda estiver a arder em fogo devorador, fogo este ateado pelos belicosos filhos dos aqueus. Assim que isso ouviu Poseidon, sacudidor da terra, entrou por entre a refrega e o arremesso de lanças e chegou onde estavam Enéas e o glorioso Aquiles.
Imediatamente derramou uma neblina sobre os olhos do pelido Aquiles, quanto a lança de freixo bem provida de bronze, tirou-a do escudo do magnânimo Enéas e posicionou-a logo à frente dos pés de Aquiles. Mas arrebatando Enéas no ar, levantou-o da terra, por entre muitas falanges de homens e de cavalos, saltou Enéas, levado pela mãos do Deus, e chegou ao limite derradeiro da guerra dolorosa, lá onde os calcones se armavam para a batalha. Aproximou-se dele Poseidon, sacudidor da terra, e falando-lhe dirigiu palavras aladas. Enéas, qual dos deuses te ordena a ti, desvairado, que combatas contra o presunçoso Pelida? Ele que é mais forte e mais querido dos deuses imortais, não arrepia caminho quando te defrontares com ele, para que além do fado não entres na mansão de Hades. Porém, quando Aquiles encontrar a morte e o destino, então poderás ganhar coragem e combater entre os dianteiros, pois nenhum outro dos aqueus poderá matar-te. Assim dizendo, deixou-o ali, depois que tudo lhe explicara. Logo em seguida, dispersou a neblina sobrenatural dos olhos de Aquiles. Ele fixou intensamente a vista com os olhos e, agitado, disse ao seu magnânimo coração: Ah, foi grande o prodígio que vieram os meus olhos. A minha lança jaz aqui sobre a terra, mas nenhum homem eu vejo contra quem eu arremessarei ávido de o matar. Na verdade, também Enéas, pelos deuses imortais, é amado. Embora eu pensasse que tivesse se ufanado em vão, que siga o seu caminho, não terá ânimo novamente me pôr à prova, contente como está agora de ter fugido à morte. Mas vá depois de chamar pelos Dánaos, amantes da guerra. Sairei para pôr à prova alguns dos troianos. Disse e saltou para o meio das fileiras, ordenando a cada um: Não vos mantenhais longe dos troianos, ó divinos aqueus, mas que homem vá contra homem, ávido de combater. Difícil é para mim, por mais valente que eu seja, enfrentar tantos homens e combater contra todos. Nem Ares, que é Deus imortal, nem Atena controlaria e aguentaria as mandíbulas de uma refrega dessas. Mas tanto quanto eu puder alcançar com as mãos e pés e força, afirmo que eu não cederei nem exiguamente, nem atravessarei a eito de fileiras deles. E não penso que se alegrará nenhum dos troianos que chegar perto da minha lança. Assim falou para os encorajar, e aos troianos o glorioso Heitor chamou com um grito e declarou que ia enfrentar Aquiles. Troianos de elevado ânimo, não tenhais medo do Pelida. Com palavras também eu combateria até contra os deuses imortais, mas com a lança é mais difícil, visto que são muito mais fortes. Aquiles não fará cumprir todas as suas palavras, mas cumprirá uma parte, ficando outra por cumprir. Para o enfrentar sairei, ainda que ao fogo se assemelhem suas mãos, e se ao fogo se assemelham suas mãos, a força é ao ferro faiscante. Assim falou para os encorajar, e defronte ergueram as lanças os troianos. Confusa se misturou a fúria e levantou-se a grita. Foi então que a Heitor disse Febo Apolo, aproximando-se: Heitor, de forma alguma combatas contra Aquiles, mas aguarda-o na multidão e no clamor do combate, para que contra ti ele não arremesse ou desfira um golpe. Assim falou, e Heitor voltou de novo para a chusma de homens, receoso quando ouviu a voz do Deus que lhe falava. Aquiles atirou-se aos troianos e com espírito vestido de força, e gritou de modo medonho. Primeiro matou Ifítion, valente filho de Otrineu, condutor de numerosas hostes, a quem a Naiade dera luz para Otrineu, saqueador de cidades. Debaixo de Tímulo
veiculo coberto de neve na terra fértil de Ida. Arremetendo contra ele, atingiu-o com a lança o divino Aquiles. No meio da cabeça, e todo o crânio se partiu em dois. Tombou com um estrondo e sobre ele se exultou o divino Aquiles. Jaz, ó filho de Otrineu, mais temível dos homens, aqui tiveste a tua morte, porém o nascimento no lago Gigeu, onde ficam de domínio os teus antepassados, em hilo piscoso e no ermo cheio de redemoinhos. Assim falou o Fano, mas a escuridão cobriu os olhos do outro, cujo corpo foi massacrado pelas rodas dos carros dos aqueus, na refrega dianteira. Depois dele, Aquiles matou Demolonte, valente baluarte da batalha, filho de Antenor, penetrando-lhe a testa através do elmo com bocetes de bronze. Porém, o elmo de bronze não reteve a lança, mas através dele penetrou a ponta e estilhaçou o osso. Os miolos por dentro ficaram todos borrifados e assim subjugou quem contra ele arremetia. Em seguida, Hipodamante, quando saltava do carro para fugir à sua frente, atingiu nas costas a lança. Ao expirar o ânimo, saiu-lhe um bramido, como o bramido do touro, arrastado em torno do altar do soberano Hélice, quando os arrastam mancebos para gáudio do sacudidor de terra. Assim bramiu ele quando o espírito altivo lhes deixou os ossos. Porém Aquiles perseguiu com a lança o divino Polidoro, filho de Príamo, a quem o pai não deixava combater, porquanto entre seus filhos ele era o mais novo e por ele era o mais amado. A todos vencia na corrida, mas agora, na sua estúcia, para exibir a excelência dos pés, correu por entre os dianteiros até perder a vida. Atingiu-o com o arremesso da lança Aquiles de pés velozes no meio das costas, enquanto corria, onde as pregadeiras douradas do cinturão se juntavam por baixo da coraça. A ponta da lança penetrou diretamente o umbigo e ele tombou de joelho com um gemido. Uma nuvem escura veio cumpri-lo e ao tombar segurava os intestinos com as mãos. Quando Heitor se apercebeu que o irmão Polidoro segurava os intestinos com as mãos, tombado por terra, uma neblina sobre os seus olhos se derramou, e já não aguentou estar longe do combate, mas saiu contra Aquiles, brandindo a lança afiada qual labareda. Porém Aquiles, ao vê-lo, logo saltou e proferiu uma palavra ufanosa. Perto está o homem que mais me feriu o coração, ele que me matou, amigo honrado. Não será por mais tempo que nos evitaremos nos diques da guerra. Falou e com o sobrolho carregado disse ainda ao divino Heitor: aproxima-te para que atinjas depressa os nós do morticínio. Mas sem medo lhe deu resposta Heitor do elmo faiscante: Pelida, não espere assustar-me com palavras como se eu fosse uma criança. Eu próprio bem sei proferir injúrias e insultos vergonhosos. Sei que tu és valente, que eu próprio sou muito mais fraco. Mas essas coisas assentam sobre os joelhos dos deuses, e se eu, embora mais fraco, te privarei da vida com o arremesso da lança, já que anteriormente afiada se revelou minha arma. Assim dizendo, apontou e arremessou a lança, mas Atenas com um sopro a desviou para trás do glorioso Aquiles, respirando-ao de leve. A lança voltou para o divino Heitor e caiu-lhe à frente dos pés. Porém Aquiles atirou-se a ele furiosamente, ávido de o matar, emitindo um berro medonho, mas Apolo arrebatou Heitor assaz facilmente, como é próprio de um deus, e ocultou-o em denso nevoeiro.
3 vezes se lançou em seguida o divino Aquiles de pés velozes com a bronzea lança. 3 vezes deu estocadas no fundo do nevoeiro, mas quando pela 4ª vez contra ele se lançou como um deus, deu um grito terrível e proferiu palavras aladas. De novo fugiste da morte, ó cão, mas deveras perto de ti chegou a desgraça. Agora mais uma vez te salvou Febo Apolo, a quem deves rezar quando te metes entre o arremesso de lanças. Mas na verdade acabarei contigo da próxima vez que te encontrar. Se porventura comigo alguns dos deuses estiver como auxiliador, agora irei novamente atrás de outros, de quem me surgir à frente. Disse e atingiu Dríops no pescoço com uma estocada da lança. Ele caiu-lhe à frente dos pés, mas Aquiles deixou-o jazente e acabou com Demuco, filho de Filector, homem de alto e forte, atingindo-o no joelho com a lança. Seguidamente desferiu-lhe um golpe com a espada possante e privou-o da vida. Lançou-se depois contra Laógono e Dárdano, filhos de Biante. Atirou ambos ao chão do carro de cavalos e a um atingiu com a lança, ao outro com a espada. Porém Tros, filho de Alastor, veio agarrar-lhe os joelhos na esperança de que ele o tomasse e deixasse vivo, não o matando por compaixão para com um jovem coetâneo. Estulto, pois uma coisa ele não sabia, convencê-lo não conseguiria. É que de coração doce e de espírito brando não era aquele homem, mas feroz. Ora Tros abraçou-lhe os joelhos com os braços desejosos de lhe dirigir súplicas, mas Aquiles enterrou-lhe a espada no fígado. Para fora lhe deslizou o fígado e o negro sangue que dele provinha. Encheu-lhe o peito. A escuridão cobriu-lhe os olhos quando a vida lhe faltou, porém Aquiles aproximou-se de Múlio e golpeou-o no ouvido. Através do outro ouvido atravessou a ponta de bronze, depois o filho de Agenor, Équiclo, atingiu em pleno na cabeça com a espada provida de punho. E todo o gume ficou quente de sangue, sobre os olhos do outro desceu a morte purpúrea e o fado poderoso. A Deucalião, seguidamente, onde se juntavam os tendões do cotovelo, foi aí que o penetrou através do braço com a ponta de bronze. Mas ele aguentou de braço pesado, olhando a morte de frente. Aquiles desferiu-lhe no pescoço um golpe com a espada, atirando para longe a cabeça com um elmo. O tutano jorrou da coluna vertebral, o corpo estatelado no chão, mas Aquiles foi atrás do filho irrepreensível de Peires, Rigmo, ele que viera da Trácia de férteis sulcos. Com um arremesso de lança o atingiu no meio do corpo, e no seu ventre se fixou o bronze, caiu do carro. Enquanto o escudeiro Arito virava os cavalos, Aquiles trespassou-lhe as costas com a lança afiada, tirando-o do carro. Os cavalos desataram a correr, trislocados, tal como quando nas fundas clareiras de uma sedenta montanha lavra um fogo assombroso e toda a floresta profunda arde em todas as direções, o vento faz rodopiar as chamas, assim com a lança por toda parte corria Aquiles como um deus, pressionando os que chacinava, e a terra corria negra de sangue. Tal como quando alguém atrela touros de amplas frontes para pisar a branca cevada numa eira bem construída e depressa, se pisam os grãos debulhados sob os pés dos bois a mugir, assim os cavalos de casco não fendido do magnânimo Aquiles pisaram tantos cadáveres como escudos, como todo o eixo do carro, salpicado por de sangue por baixo os rebordos do carro, pois saltavam contra eles os salpicos das patas dos cavalos e das rodas. Porém, o Pelida continuou em frente para obter a glória, e de sangue estavam borrifadas as suas mãos invencíveis. Fim do 20º canto, volta assim que possível com o 21º.